não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os modos do mundo, mas as maneiras de Deus. Então, existe a maneira de Deus quando se trata de música, quando se trata de adoração. Existe a maneira do mundo. Não podemos conciliar essas duas coisas. Não podemos usar a maneira do mundo para tratar as coisas de Deus. Continua. Os que em seu trabalho para Deus confiam em planos mundanos para obter êxito, hão de fracassar. O Senhor requer uma mudança em vossa maneira de trabalhar. Não iremos alcançar êxito usando métodos, meios mundanos. Continua. É seu propósito ensinar ao povo que devem aproximar-se com reverência e temor, da maneira que Deus indicou, da maneira que Deus exigiu, assim como exigiu do povo de Israel. Eles eram instruídos a obedecer à palavra do Senhor, a reverenciar o Senhor. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor para o adorar, nós precisamos ir em espírito e em verdade. Nós precisamos ir com reverência para ouvir a voz do Espírito Santo. Métodos mundanos, música mundana, não é para louvar a Deus no culto a Deus. É isso que nós estamos dizendo aqui. Abacuque capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus nos diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Reverência é o que Deus pede aqui. Não está dizendo simplesmente que devemos ficar calados. Temos que adorar. Temos que dizer amém, mas com reverência, amados irmãos. E isto está fugindo de nossas igrejas ultimamente. Isto está saindo de nossas igrejas ultimamente. Reverência, amados irmãos. Estamos diante de um Deus santo. Este escritor diz assim: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Parece que é o que estamos vendo agora. 5 minutos da palavra de Deus, 3 horas de música e dança. Isso acontece muito nas igrejas pentecostais, infelizmente também. Ele diz que nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Ele diz que quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. Hoje em dia, o que nós temos visto em muitas igrejas pentecostais, em muitas igrejas evangélicas e até nas igrejas adventistas, infelizmente, é música sendo acompanhada por dança. Qual é o problema? Vejamos aqui, amados irmãos, algumas palavras hebraicas do Antigo Testamento para dança. São 3 palavras que eu vou mencionar aqui. E eu, como não sou teólogo, não irei pronunciar corretamente. Vocês vão me entender. Está aqui. A palavra shil, rakat, mashol. São essas 3 palavras. Vejamos aqui. Shili significa dançar em roda circulante. Estão vendo esta imagem? As mulheres em Israel dançavam em roda circulante, fazendo aí uma festinha. E isto não acontecia no templo de Deus e não era no contexto de adoração a Deus no templo. Exemplos, Juízes capítulo 21, verso 21. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, está aí a palavra usada em hebraico, a dançar em rodas, é assim como dançavam as filhas de Israel. Segunda palavra, rakad, significa dar grandes saltos ou pinotear de alegria. Uau, quando você recebe um presente, você começa a dar uns saltos. Sim, é essa a palavra para dança, rakat. Vemos aqui exemplos. Está aqui, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando. Qual é a palavra usada aí? Rakat. O que Davi estava fazendo? Dando grandes saltos ou pinoteando de alegria. Davi não estava requebrando, não. Davi não estava
adorando a Deus no templo? Não. Ele estava dando saltos de alegria, como faz uma criança quando recebe um bom presente. Por isso que Mical viu Davi lá do terraço, viu Davi dançando e disse: uau, este rei de Israel parece uma criança. Vemos aqui a imagem, amados irmãos. Mas hoje nós vemos dança nas igrejas. Nós vemos coreografias nas igrejas. Nós vemos show de música nas igrejas. Vemos grupos cantando, dançando, louvando ao Senhor. A dança de Davi, em júbilo reverente perante Deus, tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda. Mas não há base para tal argumento. Não há base para tal argumento. Você não pode pegar o exemplo de Davi na palavra de Deus e dizer: igreja, vamos dançar, está aqui Davi. O apóstolo Paulo nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele não menciona dança aqui, não. Ele não diz com cânticos, com salmos, com danças, com barulho, não. Cânticos espirituais. Queridos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que nós podemos meter qualquer coisa no nosso corpo? Não. E quanto mais o templo físico de Deus, nós vamos meter lá qualquer coisa para agradar a plateia? Queridos, a música é um assunto muito simples. Nós que tornamos o assunto difícil. Por quê? Porque queremos que as nossas vontades sejam feitas e não a vontade de Deus, não a palavra de Deus. Nós como líderes, vocês como líderes, como pastores, não é tempo agora de nós servirmos o que os jovens querem, mas o que os jovens precisam. Ensinar hinos que nos levem a refletir Jesus Cristo, que nos levem à missão. Preparem hinos, cultos espirituais para os jovens, não para irem dançar e requebrar, mas para exaltar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vocês lembram da história de Eli, o sacerdote Eli? Ele deixava os seus filhos fazerem o que queriam no templo. São os meus filhos amados. Eu não posso falar para eles, senão eles vão se zangar comigo. Ele acabou sendo punido com os seus filhos. O templo do Senhor é um lugar sagrado. A casa do Senhor é um lugar sagrado. E se nós, como líderes, não fazemos nada para instruir os jovens a respeitarem a casa do Senhor, nós podemos ter problemas. Porque Jesus Cristo não mudou. Ele ainda é um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que quer que obedeçamos a sua vontade, não a nossa. Meus amados irmãos, nós estamos trazendo vergonha à nossa igreja. Nessas igrejas com música e dança. O que os vizinhos estão pensando quando escutam bateria, música? O que eles pensam? E a gente depois quer convidar eles. Será que eles virão? Amados irmãos, vamos lá refletir nisto. Eu não estou aqui para zombar da igreja, porque esta é minha igreja. Estou aqui para apresentar esta palestra. E vamos refletir nisso. E pela graça de Deus vamos colocar em prática. E nós veremos que Deus nos abençoará.